tô aqui no meu cantinho preferido, que é estudar e trabalhar um pouco. E aí decidi fazer esse vídeo para compartilhar um pouco com você de algumas coisas que aconteceram essa semana e o que eu tirei de aprendizado. Então, primeiro agradecer a Deus por tanta coisa importante, boa que tá acontecendo na minha vida. Falar que eu queria fazer esse vídeo há muito tempo falando sobre fé e sobre o medo. E não necessariamente a fé é uma fé religiosa e tá tudo bem pra quem tem, tá? Eu não frequento nenhuma religião, já falei aqui diversas vezes. Acredito em Deus, mas não frequento religião. E a fé, o que eu queria falar é que a fé não é ausência de medo. A fé é o que faz você ultrapassar o medo e seguir. E aí, por que eu tô com esse papo hoje? É porque durante essa semana aconteceram algumas coisas. E aí termina que a gente para pra refletir, isso é importantíssimo. Antigamente, toda vez que acontecia alguma coisa ruim, eu falava que era olho gordo, que as pessoas estavam colocando olho gordo, porque tudo tava dando certo e que não era mais pra eu contar nada pra ninguém. E é óbvio que hoje eu tenho um filtro, eu não falo tudo pra todo mundo, porém não por conta de olho gordo, por questão de centralizar a energia no que precisa, né? E aí eu falo muito que a fé, eu até fiz alguns posts lá no Instagram essa semana, e aí eu falo que a fé, ela tem um poder tão grande quanto o do medo, né? Ela mostra pra gente coisas que ela faz a gente ir em lugares que a gente não conhece. É igual o medo, né? Então, todas as vezes que eu tô fechando uma parceria, que eu tô crescendo, que tem muitas portas abrindo pra mim, existe o medo do novo. E aí eu tento colocar a fé na frente. E aí, como eu sou ser humano também, eu acho que muitas vezes a gente não deixa. Ai, você deixou de ter fé, Grazi? Naquele momento, sim, porque senão eu tinha ido adiante. Se eu decidi não fechar parceria, se eu decidi que a parceria não seria a melhor, eu não tive fé. E por que eu tô falando isso, né? A gente abriu essa semana algumas turmas, algumas vagas, e foi um projeto em especial que eu fiz para o público aqui do YouTube, para o público de uma parceira que a gente tem bem bacana. E aí algumas coisas não rolaram como previsto, como a fé, que muitas vezes é uma fé cega, não é uma fé verdadeira, como a fé mandou fazer, né? E aí eu me perguntei aonde eu tava errando ali, né? O que eu poderia melhorar. E aí me dei conta de que tá tudo bem, assim, que não tem nada que a gente precise melhorar e que o erro faz parte do processo. E todas as vezes que eu erro, como ser humano, eu fico me perguntando por que eu errei, né? Que é o que eu tava falando. E não tem nada o porquê. Você errou porque você precisa aprender. E se você não tá errando, você não tá evoluindo. Então para, analisa, porque realmente você tá provavelmente no mesmo estágio há muitos anos. E isso é muito cruel. Então muitas vezes por medo e por falta de fé, a gente paralisa e fala, tá tudo bem, eu não vou fazer isso, porque você viu, meu amigo falou que isso iria dar errado e deu. Então, é muito triste isso e algumas vezes eu já me peguei fazendo isso, sabe? As pessoas falarem, não vai por esse caminho, porque esse caminho é perigoso, porque isso aqui a pessoa vai te ferrar, e aí eu não vou e fico anos pensando que aquilo poderia ter dado certo. Então, hoje, com muito respeito à minha história, com muito respeito às pessoas que me orientam, eu vou lá e prefiro sim quebrar a cara, prefiro sim que não dê certo, mas com foco de que eu fiz o melhor que eu poderia fazer. E tiro muito aprendizado disso. E tá aí a diferença do que eu era alguns anos atrás. Eu errava e aí o medo vinha e eu ficava meses me torturando, falando que eu fiz tudo errado, que eu deveria ter ouvido alguém. E aí é isso, eu acho que você precisa pensar e repensar sobre as coisas que te movem. E quando tudo der errado, quando tudo realmente não fizer sentido pra você,
você revê os seus passos, readequa, mas segue. Não deixa isso te paralisar. O que mais me paralisou por anos foi exatamente isso. Eu colocava sempre o medo na frente da fé. E hoje eu busco diariamente a autorresponsabilidade, então eu não terceirizo nada, apenas acredito que aquilo fez parte da minha evolução e sigo. Tá? E quando eu falo não terceiriza, é exatamente isso, não culpar o diabo, não culpar o olho gordo, não culpar o medo, simplesmente eu entendo que aquilo foi parte de um processo e que eu vou evoluir com aquilo. E eu preciso evoluir porque eu quero evoluir. Tá bom? O papo de hoje foi esse. Eu agradeço muito por estar podendo compartilhar um pouco da minha história, da minha evolução. Dia 3 a gente vai para Joinville palestrar num evento da Tigre. Eu quero mostrar muita coisa bacana, tô indo buscar muita coisa por conta das pessoas que me assistem, por conta das pessoas que me acompanham e muitas vezes não tem condições de fazer uma reforma. E a maneira que eu tenho para contribuir com a sociedade hoje é essa, mas teremos mais, porque eu tenho fé. E é isso, gratidão, tamo junto. E deixa seu comentário aqui sobre se você tem mais fé ou mais medo e o que te paralisa, tá bom? Vamos lá, compartilha, curte e se inscreva se você não se inscreveu ainda. Beijo!